Primeiro, então, vamos falar um pouquinho sobre alguns efeitos fisiológicos. E o principal efeito fisiológico é a melhora da circulação sanguínea. Tá? Então, quando a gente aplica uma massagem, nós melhoramos a circulação sanguínea local. Então, quando eu estou fazendo uma massagem aqui no braço, eu estou estimulando aqui, fazendo movimentos que seja de deslizamento, seja de dígito-pressão, seja de fricção, tá? E esse estímulo vai fazer com que na região, o que acontece? Aumenta um pouco a temperatura. Esse aumentar de temperatura, somado aos estímulos nos receptores da pele, vão estimular todo o fluxo, tanto energético, que a gente vem falando aí, troca de energia, tá? Como também vai estimular todo o fluxo do sistema nervoso para o cérebro. E esse estímulo vai fazer com que o cérebro comece a produzir aquilo que uma outra pessoa falou ali, em relação ao quê? Em relação àquilo que o nosso corpo precisa, tá? Em relação àquilo que a gente chama de remédios naturais. Então isso é muito bacana e muito importante, tá? E aí entram as substâncias que a gente viu aí você escrevendo: dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina. Então tudo isso é que vai gerar os benefícios. São os elementos que vão fazer com que você consiga ter um resultado, um benefício maior através da massoterapia. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. As pessoas às vezes eles tendem a considerar que você aumentar a circulação sanguínea é um benefício, mas na verdade é um efeito fisiológico causado pela massagem, pelo estímulo da massagem, seja pelo movimento, seja pela pressão, seja pelo contato, tá? Então quando você aplica o estímulo, você acaba gerando essa melhora. Já tem-se estudos discutindo que sim, será que é um efeito sistêmico? Não, tá? A princípio, né, o efeito da massagem em relação à circulação sanguínea ainda é um efeito o quê? É um efeito em termos locais. Lógico que se eu trabalhar o corpo todo, tá? Se eu trabalhar o corpo todo, eu vou estar, de certa forma, estimulando a circulação sanguínea em cada momento, de modo geral, né? O corpo todo. Mas não vai ser um efeito sistêmico, tá? Nunca vai ser um efeito sistêmico. É diferente de, por exemplo, se você quer realmente causar um efeito sistêmico na circulação sanguínea, você vai fazer uma sauna. E aí, como é que você sabe que realmente a sua circulação sanguínea baixou? Ou, desculpa, que sua circulação sanguínea aumentou, tá? Por quê? Porque a sua pressão baixa. E aí é uma questão de física, gente, é uma questão de física. Quanto maior a área de circulação de sangue, menor a pressão. Quanto maior a área de circulação de sangue, menor a pressão. Então, se você entra numa sauna, por que as pessoas passam mal, tá? Quem tem pressão baixa e vai fazer uma sauna, por exemplo, começa a passar mal. Por quê? Porque a pressão vai baixar mais ainda. Ao contrário, as pessoas que têm pressão alta, que nem, por exemplo, que nem eu, tá? Vão sentir muito bem, vão sentir um alívio muito grande. Por quê? Porque a pressão vai diminuir, então ele vai ficar mais relaxado. Tá? Então essa é uma das maiores vantagens. E é dessa maneira. Só que também adianta você chegar lá e ficar só 5 minutos na sauna? Vai ter esse efeito? Não vai, só vai ter o efeito se a pessoa tem pressão baixa. Agora, para que ela consiga realmente fazer uma estimulação periférica sanguínea, ela vai precisar ficar 10, 15, 20 minutos. Dentro de um banho de ofurô, de uma hidromassagem, um banho de imersão,
você precisa ficar pelo menos 20 minutos dentro de uma água quente. E aí quente, como que eu tenho esse parâmetro? Tem que ser acima de 36 graus, tem que ser 40 graus mesmo, 42 graus. Aí você vai fazer uma diferença na temperatura corporal. Mesmo porque também o nosso corpo já está na média de 36, 37 graus. Isso já é quente. Então, se eu ir num lugar que eu for numa temperatura de 35, 36, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Se você fazer um banho de imersão quente com fins terapêuticos, ele precisa estar numa temperatura de 40 graus para cima. Para fins terapêuticos, tá? Para fins terapêuticos. E então, é dessa maneira que a gente consegue. Agora, por isso é que com a massagem você não consegue gerar isso. Tá? Você não consegue ter esse efeito. Mas, lógico que, né, em termos local, tá? Na hora que eu estou fazendo ali o estímulo, fazendo, né, o desenvolvimento da técnica, aí sim, naquela região, eu consigo melhorar, né, lógico, um pouquinho que seja a circulação sanguínea local. Mesmo porque também a gente verifica que o quê? A temperatura aumenta na região. E um indicativo de que você aumenta o aporte de sangue é porque a temperatura aumenta. É um outro efeito fisiológico que acontece quando você aplica a massagem. E aí é por isso que, né, algumas pessoas falam assim, será que eu vou fazer a massagem naquele lugar em que a pessoa não está sentindo dor ou está sentindo dor? Onde ele está sentindo, eu vou ter que trabalhar um pouco mais justamente por causa disso. Para fazer com que as substâncias, né, as endorfinas, as serotoninas, dopaminas, as ocitocinas, o cortisol, né, saia daquela região ou que cheguem essas outras substâncias ali na região para melhorar aquela queixa. Tá? Então eu preciso fazer isso. Isso é extremamente importante. Eu vou precisar ficar até mais tempo ali na região para gerar esse efeito positivo. Isso é fundamental, isso é muito importante, tá ok? Bom, então, dito isso, né, quando você melhora a circulação sanguínea, tem uma frase que, assim, quem é meu aluno já escutou isso muitas vezes. Que eu sempre falo assim, ó, tudo que é bom e tudo que é ruim passa pelo sangue. Então isso vocês têm que ter na cabeça. Tudo que é bom e tudo que é ruim passa pelo sangue. O que é bom que passa pelo sangue? São os oxigênios, por exemplo, as células de defesa, tá? As células do processo inflamatório. Então tudo isso vai chegar, os nutrientes para o músculo. Então tudo isso vai chegar lá no tecido, no local que você está fazendo a massagem, que você está fazendo o estímulo por causa disso. Tá? Então você dá o estímulo, então seu cérebro fala assim, ó, ele está mexendo lá no cotovelo. Então eu estou precisando mandar as coisas lá para o cotovelo. Aí ele vai dar o estímulo, o sinal, para justamente as endorfinas, por exemplo, irem até aonde? Até a região do cotovelo. Agora, tudo que é resíduo metabólico, radicais livres, ácido lático, tudo isso vai ser também reabsorvido pela circulação sanguínea para ser eliminado posteriormente. Tá? Então, tudo que é bom e tudo que é ruim passa pelo sangue. E é por isso que a gente precisa estimular a circulação sanguínea para que a gente consiga ter efeitos, né, benefícios na massoterapia, tá ok? Dito isso, quando você melhora a circulação sanguínea, você também vai começar a melhorar o quê? O sistema imunológico, o sistema de defesa. Porque tudo que está relacionado a sistema de defesa está relacionado ao sangue, né? Você vai melhorar ali, por exemplo, a produção de glóbulos brancos, ok? Então, quando você melhora o sistema imunológico de defesa, você fortalece a sua capacidade de defesa e a sua resistência às doenças. Tá? E é por isso que a massoterapia também trabalha com esse conceito de prevenção. E aí um benefício, né, da massoterapia é justamente isso. Você conseguir ter uma capacidade de prevenção de doenças maior. Aumenta a sua capacidade preventiva de doenças. Você não fica tão suscetível a uma gripe, a uma infecção e tudo mais, tá?
Dentre ou aí entrando agora mais especificamente já no primeiro benefício, que é o mais comum, e eu acho que é o que mais foi dito aqui, alívio de dor e tensão muscular. Né? Então, não tem como, né, o massoterapeuta não pensar em alívio de dor e tensão muscular. E por que a gente melhora isso? Como eu disse para vocês, a partir do momento em que a gente começa a fazer os estímulos, os receptores da pele vão fazer uma estimulação, principalmente ali através do nervo vago, que vai até a medula, tá? E da medula vai para o sistema nervoso central, no córtex cerebral. E lá no córtex cerebral, ele vai começar a produzir o quê? Endorfinas, opioides, né, que são os opioides endógenos, que são substâncias que vão gerar analgesia, vão tirar a dor, mas que são produzidas por nós mesmos, tá? Então, você tem esse fator de que quando você faz o estímulo, faz a digitopressão, isso via sistema nervoso vai chegar até o seu cérebro e aí vai mandar: cérebro, produz substâncias para tirar dor. Dor da onde? Ah, dor do cotovelo. Não é lá que eu estou pressionando? E aí ele vai mandar lá para o cotovelo a substância. E aí você vai ter endorfinas e você tem também, por exemplo, dopamina, que vai auxiliar nesse processo, tá? Com certeza. Fora que depois disso tudo você tem o relaxamento muscular. Então você tem um efeito, o benefício do relaxamento muscular. Além então de você promover um alívio da dor e tensão muscular, a gente tem um outro benefício que é o quê? Alívio do estresse e da ansiedade. E por que a gente consegue melhorar o estresse e a ansiedade? Porque através da massagem nós conseguimos também reduzir de modo significativo os níveis de cortisol no nosso corpo. E o cortisol é o principal responsável por quê? Pelo estresse. Por gerar o estresse. Tanto que quando você vai fazer um teste de estresse, você verifica o nível de cortisol, o teste sanguíneo, tá? E quanto mais a concentração de cortisol no seu corpo, maior a sua condição de estresse do corpo. Então, com a massagem, a gente consegue diminuir esses níveis de cortisol. Quando você diminui o cortisol, indiretamente você também diminui os níveis de glicose no sangue. Por quê? Porque na situação de estresse, o corpo ele tem que ficar ali preparado para uma tomada de decisão. Por que você se estressa? Porque alguma coisa vai acontecer. E você tem que ficar em alerta, né? A questão é que quando o estímulo é muito, muito, muito forte e muito prolongado, isso acaba gerando uma doença. Mas, de modo inicial, ele é um alerta, é um estresse positivo que a gente chama. Então, o que ele faz para te preparar para isso? Ele bota mais glicose no sangue. Por quê? Porque glicose é energia. Então, se eu precisar fazer alguma ação de fugir, de bater em alguém, de proteger, de empurrar alguma coisa, de pular, eu vou ter condições de fazer isso de modo imediato. Eu estou preparado para isso, tá? Então, isso acaba também sendo diminuído com a massoterapia, porque você vai fazer uma diminuição dos níveis de cortisol, você vai relaxar a pessoa e ela vai conseguir, então, diminuir o estado de ansiedade e estresse também, tá ok? Dentro dessa questão emocional, a gente também consegue trabalhar a depressão. Por quê? Porque dentro dessa questão da estimulação do prazer e bem-estar, você também tem, através da digitopressão, dos receptores, da estimulação do nervo vago, você vai também aumentar a liberação de serotonina. E a serotonina é o hormônio do bem-estar. A gente não fala que você tem que fazer atividade física para justamente fazer o quê? Melhorar a questão da depressão, melhorar, né, a produção de serotonina.
Então, a massagem também tem essa capacidade de ajudar nesse aspecto. Não é tão intenso ou tão significativo quanto é, por exemplo, você fazer uma atividade física, mas ele vai ajudar também. Tá? Então, a gente consegue auxiliar nesses aspectos. Considerando tudo isso, como é que você melhora toda essa questão emocional do estresse, da ansiedade, relaxamento, alívio de dor? Você também consegue melhorar significativamente quadros de insônia. Porque uma pessoa que tem insônia, ele vai ter todas essas questões envolvidas, tá? E lógico que, para que a insônia seja realmente efetiva, dependendo da causa, estimulação da produção lá de melatonina, por exemplo, você tem que ter outros hábitos de prevenção para que isso, né, seja favorável, tá? Então, por exemplo, lá, evitar cafeína à noite, evitar alimentos mais pesados, gordurosos, você evitar a tela de celular à noite, porque a luz, né, do celular, do computador, isso acaba o quê? Inibindo lá a produção de melatonina. Então, tudo isso tem que ser considerado também, tá? Depois disso, como eu disse para vocês, se melhora a circulação sanguínea, se diminui, né, você aumenta a vascularização periférica, você também auxilia no controle da pressão sanguínea. E aí você consegue ajudar pessoas que têm hipertensão a ter um controle melhor da pressão arterial deles, tá? A não desenvolver picos de maneira mais frequente. Isso também é muito positivo, tanto para prevenção de picos de glicemia, né? Então de hiperglicemia, de diabéticos e de hipertensão, tá? De picos de hipertensivos, né? Então isso também ele ajuda, isso é um benefício, você consegue auxiliar no tratamento. Então não é que ele vai resolver o problema da diabetes e resolver o problema da hipertensão, mas ele é um tratamento adjunto que possibilita, né, ter esses efeitos, esses benefícios através da massoterapia. Além disso, a gente tem também a possibilidade de atender muito bem pacientes com câncer. Por quê? Porque você reduz a dor de um paciente, você melhora o sono, melhora a náusea, já tem pontos, né, específicos, tá, de automassagem, que assim, você pega aqui, ó, vou até tirar o relógio aqui para mostrar do pulso. E se você pegar aqui 3 dedos da prega do punho, tá? 3 dedos abaixo, bem no meio, e estimular esse ponto, que é o PC6, quem trabalha com acupuntura aqui já sabe disso, PC6, esse ponto aqui, ele já foi testado em inúmeros artigos científicos e já foi comprovado que ele melhora sensação de náuseas, ânsias e vômitos em pacientes pós-quimioterapia. Tá? Já tem inúmeros estudos. Então, prega do punho, 3 dedos abaixo, bem no meio. Bem no meio. Aqui, ó. E aí você vai estimular esse ponto, tá? Inclusive, por exemplo, se você tem aquela náusea, sente mal-estar quando você viaja de carro, viaja de navio, eles também indicam você pressionar esse ponto aqui, tá? Para justamente amenizar esses sintomas. Se você vai naqueles cruzeiros, por exemplo, às vezes eles têm uma pulseirinha que tem um ímã, que aí eles orientam onde você vai colocar aqui, porque vai coincidir bem um estímulo no ponto, bem na linha do ponto, para justamente te ajudar a não ter essa sensação de mal-estar ali durante o cruzeiro, tá? Então, isso assim, acaba tendo esses efeitos, já tem essas comprovações específicas desses pontos. Então, qual que é esse ponto aqui para vocês? É o PC6. Além disso, um outro ponto que estimula muito o sistema imunológico. Então, se você melhorar o sistema imunológico, você melhora também a recuperação desses pacientes com câncer, é o ponto do E36, que fica ali na perna, né? 4 dedos abaixo da patela, tá? E 2 dedos da tíbia pro lado de fora, pro lado lateral, né? Então, o ponto E36, estômago 36. Depois vocês vão lá no Google e digita estômago 36, E36,
e aí procura imagens, você vai achar o ponto, né? Se colocar só E36, às vezes não vai dar nada. Então coloca E36 acupuntura, e aí vai aparecer o ponto para vocês. E se vocês fizerem a digistopressão, a estimulação dele, a automassagem, o DOIN, tá? Você vai ter esses resultados, esses benefícios da massoterapia. Então é por isso que a gente consegue ajudar a melhorar a qualidade de vida, o bem-estar de pacientes com câncer também. Então isso é um outro benefício fantástico. Algo que a gente não costuma dizer muito, mas que também hoje em dia vem influenciando muito, é o benefício no tratamento da fertilidade. Por quê? Porque geralmente, assim, quando as pessoas estão fazendo tratamento, estão fazendo, buscando, né, você engravidar, você tem muito fator emocional envolvido, tá? O fator emocional, o estresse, tudo mais. E com a massagem você consegue controlar melhor esses níveis de estresse, reduzindo os níveis de cortisol e aumentando os níveis de ocitocina. E os níveis de ocitocina, eles são muito ligados à emoção e também ligados ao trabalho de parto em si, tá? Então, por isso que ele contribui de uma maneira bem significativa também para a reprodução feminina. Então, por isso que a massagem, ela consegue ajudar. Só que, lógico, você não pode realizar de uma maneira muito intensa, tem que controlar a pressão, tem que realizar os movimentos de uma maneira mais suave, né? Para justamente não gerar um estímulo estimulante, por exemplo, mas controlando, não? Tem as técnicas, né? A questão aqui é a gente discutir os benefícios. Então, que a gente consegue melhorar isso sim a gente consegue, tá? E aí, agora, vamos acrescentar a questão dos efeitos na menopausa. Então, quais são os principais sintomas? Até listei aqui para não me perder, né? Mas, quando uma pessoa está na menopausa, o que seria a menopausa? Menopausa é quando a mulher entra naquela fase em que ela para de menstruar. Então, seria ali a última menstruação. Hoje em dia acontece 40, 50 anos, né? Nessa faixa, tá? Pode até ser um pouco antes, mas é considerado precoce, pode ser um pouco depois. Mas nessa faixa de 40, 50 anos, as mulheres começam a ter essa fase. E tem alguns efeitos, alguns sintomas. Então, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que está passando por essa fase da menopausa, você tem que aliviar os sintomas que ela vai apresentar. E aí, os principais sintomas que incomodam muito é o quê? Alteração de humor. Então, isso vai desde irritabilidade, estresse, depressão, tá? Então, o humor, a gente tem que trabalhar nisso. E a gente já viu que a massoterapia consegue. Então, estimulando dopamina, serotonina, ocitocina, você melhora tudo isso. Dor, alívio de dor. Então, endorfina, dopamina, vai fazer com que você consiga aliviar dor e tensão muscular. Você tem também problemas de insônia. E essas insônias vão estar relacionadas ao quê? Vão estar relacionadas a todas essas condições, né? Então, quando você consegue relaxar a pessoa, diminuir o estresse, ela tende a ter uma qualidade de sono maior. Então, isso também vai auxiliar nesse processo. Agora, lógico que tem a questão dos fogachos, tá? E aí a gente tem alguns pontos um pouco mais específicos dentro da questão da acupuntura. Então a gente vai trabalhar meridiano do fígado e meridiano da vesícula biliar, para justamente ajudar um pouquinho mais a aliviar, né, ali os sintomas do calor, né, do fogacho, por exemplo, tá? Mas tem também outros sintomas, como ressecamento vaginal, inibição da libido, que precisam ser trabalhados dentro desse contexto da menopausa. Mas esses outros que eu falei, principalmente assim, do cansaço, da fadiga, da insônia, da irritabilidade, da alteração do humor, são os principais que a gente consegue assim melhorar
rapidamente com a massoterapia. Então, por isso que você tem que trabalhar. A questão dos fogachos, que já é um pouco mais difícil de você ter um efeito específico ali para diminuir essa sensação de calor, né? Desses picos de calor que aparecem no corpo. Então, aí já tem que ter outras terapias, outras técnicas, acupuntura mesmo, auriculoterapia, pode estar ajudando um pouco mais, de maneira um pouco mais efetiva para melhorar esses sintomas, né? Mas é isso, né? Então a gente consegue ter os benefícios da menopausa com a massagem por causa disso, por causa dos efeitos gerais da massagem. Qual técnica é melhor para diminuir os sintomas da menopausa? Prof, eu sou meio suspeito, né, Valéria? Mas eu sempre vou dizer para você fazer o shiatsu, tá? Porque ainda mais o shiatsu, você consegue trabalhar os pontos específicos, né? Os pontos específicos para isso, tá ok? Os pontos da própria acupuntura, né? Os pontos da própria acupuntura. Quando a gente trabalha também com síndromes dolorosas, tá? Como, por exemplo, a fibromialgia, a gente também consegue aliviar esse tipo de dor, tá? E aí, alívio de dor e tensão muscular, a fibromialgia entra nesse aspecto. Então, é a mesma questão da gente estimular a liberação de dopamina e de endorfina, tá bom? Cardíacos pode fazer? Com certeza pode fazer. Com certeza pode fazer, tá? Lógico que numa crise aguda, não, né? Não faz sentido, tem que fazer outros procedimentos, né? Buscar um médico, ir no hospital, ir no ponto atendimento, tá? Mas agora se está controlado, né? Ou às vezes ele nem sabe que tem, não vai fazer diferença. Você não vai aumentar isso. Na verdade, você vai até diminuir, tá? Vai até diminuir. Só tem que tomar cuidado, e aí vale para todas as pessoas, quando você exagera na intensidade de pressão. Quando você aumenta muita força, aplica uma pressão exagerada, aí você pode causar ali desregular um pouquinho, tá? O shiatsu seria uma massagem relaxante? Com certeza também. O shiatsu ele pode ser tanto relaxante quanto estimulante, depende do toque de pressão que você realiza. Marilda Fernandes, boa noite a todos. Josefa Maria Sado, boa noite. Qual seria a minha técnica? Bom, aí você tem que decidir mesmo, né? Escolher uma para poder estar trabalhando. Professor, seria uma boa ideia as clínicas de reabilitação abordar essas ideias e trabalhar os conceitos da massoterapia no tratamento das pessoas viciadas e assim acelerar? Bom, com certeza. Né? E até tem alguns trabalhos em relação a isso, viu, Dani? Tem algum pessoal trabalhando para melhorar essa situação aí. Lógico que a gente impacta, quando a gente vai trabalhar com terapias, né, que agora a gente chama de práticas integrativas, no SUS tem um pouco de burocracia para ser implantado, mas aos poucos, né, por causa dessa burocracia, acaba sendo um processo lento, mas aos poucos as pessoas vêm tendo acesso. Uma coisa que eu até concordo e que é um fator que tem que segurar um pouco, é porque tem algumas práticas integrativas e complementares reconhecidas pelo SUS que não faz sentido nenhum. Por quê? Porque não tem evidência científica nenhuma de que esse tipo de terapia gera algum benefício. E às vezes tem até um cuidado, por quê? Porque ela pode causar até alguns efeitos colaterais. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. A evidência científica também, tá? Professor, como faço depois de atender 10 clientes no meu corpo? Ficará maltratado? Sim, se você atender 10 clientes seguidos, com certeza você vai sentir. E aí o que você tem que fazer depois? Alongamento, um bom relaxamento, uma outra massagem para você mesmo e para um outro massoterapeuta receber massagem também, tá? E aí você vai se recuperando. E preventivo tem que fazer o quê? Fortalecimento, tá? Atividade física. Quando uma massagem com mais pressão seria uma boa, na minha cabeça toda massagem é suave. Na verdade é o seguinte, a intensidade de pressão é o ponto-chave para que você tenha resultado na sua massagem, tá?
Se você trabalha muito suave, igual em todas as pessoas, algumas pessoas você vai acertar, em outras a pessoa não vai sentir nada e não vai fazer diferença na vida dela em nada. Então, você conseguir fazer a pressão, a digitopressão necessária para que ele sinta aquela sensação de que, tô sentindo que uma dor, uma leve dor, mas que aquela dor que parece que vai aliviar. Então, uma dor gostosa, por exemplo. É isso que você tem que estimular o seu cliente a sentir. Quando ele começa a dar esse feedback para você, significa que você está no caminho certo, tá? Lógico que você tem que fazer pressão, tá? Tem que fazer pressão. Bom, pelo menos é o meu estilo de trabalho, tá? Na minha opinião, essa coisa de você ficar só alisando, fazendo muito suave, você não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Então você tem que impor uma pressão. Lógico que você não vai machucar o cliente, você não vai exagerar, você não vai, né, fazer muito forte. E como que você controla isso? Perguntando, conversando com o cliente, se comunicando, tá? E aí você começa a ter resultado. Então aí no final da massagem, eu falo, nossa, essa massagem eu senti. Essa massagem fez diferença na minha vida, tá? Então isso que é importante. Pode falar um pouco sobre isolar o umbigo para tentar fazer uma massagem por causa da troca de energia? Bom, a princípio, essa questão de você isolar o umbigo é mais quando a gente faz assim, que eu trabalho nisso, seria mais em relação à moxa, para fazer o calor, para dar mais energia para a pessoa, tá? De modo geral, a gente nem faz a massagem no umbigo em si, nem faz a massagem no umbigo, tá? Quando eu vou fazer a massagem abdominal, porque tem isso também, ó, benefício de melhorar constipação, é você fazer a massagem abdominal. Tem vários estudos já falando sobre isso. Então, quando você faz a massagem abdominal, você consegue ter bons resultados no alívio, na melhora da constipação, tá? Mas você não vai fazer especificamente no umbigo. E na minha visão, nessa questão da energia, não vai afetar tanto assim, tá? Meu sonho é trabalhar com acupuntura. Muito bom. Não é difícil de você realizar esse sonho. Tem que ir proativo, tem que ir lá e fazer, entendeu? Estou com muita vontade de fazer o curso de reflexologia podal. Fico com receio de não ter procura da técnica. Cara, na verdade, assim, a questão da procura da técnica ou não, você vai ter que trabalhar em cima dela, tá? E com certeza, a reflexologia, ela não é uma das mais procuradas de modo geral. Mas você introduzindo ela no seu dia a dia, oferecendo degustação, fazendo o pessoal experimentar, você vai ver que depois eles vão curtir muito, vão gostar muito. E aí pode vir até se tornar um hábito aí, tá? Professor, estou fazendo muita liberação miofascial, os clientes estão adorando, eles adoram quando colocam muita pressão, dizem que no final estão renovados. Pois é, a questão é essa, que quanto mais, né, você faz a diferença na sensação final dos seus clientes, melhor vai ser esse feedback, né, essa conquista, essa... Só que, lógico, você tem que separar também, porque tem algumas pessoas que não gostam de sentir dor nenhuma, então eles vão acabar não curtindo muito. Então tem que tomar cuidado só em relação a isso. Nunca é 100% alguma coisa, tá? Existe massagem para melhora da prisão de ventre? Sim, massagem abdominal, tá? Massagem abdominal, na região abdominal ali, seguindo o circuito do intestino grosso. Começo a fazer massagem nas pessoas, sinto muita sede. Não sei se tem ali uma situação específica, tá, Daniela? A princípio, eu não tenho muito isso, mas lógico, assim, conforme a gente trabalha bastante, vai sentir um pouco de sede mesmo, tá? Porque você faz, é uma profissão ativa que a gente fala, né? Você sempre está se movimentando. Não é uma atividade física propriamente dita, mas não é uma profissão que você fica sentado, parado no computador. Você fica ativo, você gasta energia ali. Então talvez seja alguma coisa nesse sentido. Como faço para deixar minha mão mais leve? Pois trabalho muito com liberação miofascial e quando vou fazer uma massagem relaxante percebo que minha pegada é muito forte. Muitas vezes
para que você consiga trabalhar e ter essa percepção, coloca a sua mão numa balança, tá? E aí você vai ter o parâmetro. Então, faz lá a pressão. Pega uma balança e faz a pressão do movimento que você faz ali na balança. E aí você vai ver um número que vai aparecer lá que você jogou de peso, tá? E aí você vai treinando para que aquele número fique menor. Essa é a dica que eu costumo dar. Que aí você tem um feedback visual, né? Para você entender, ó, eu tô fazendo então o meu normal aqui, ó, no meu ritmo, liberação miofascial, vou fazer, tá dando ali 20 quilos, tá? E aí eu vou trabalhando para ficar uns 10, para manter uns 10, sei lá, na metade disso, entendeu? Às vezes pode ajudar. Se ajudar, me dá um feedback depois, tá bom? A pessoa dormir durante a relaxante é um sinal positivo ou negativo? Na minha opinião, é um sinal nenhum, tá? Nem positivo, nem negativo. De certa forma, né, pode ser considerado mais pro positivo porque ele relaxou, ponto, tá? Mas não que isso seja garantia de que a sua massagem foi extremamente boa, né? Não tem essa relação direta com esse positivo. Mas lógico que não, em hipótese alguma, quer dizer que foi ruim, tá? Mas aquilo que eu disse, assim, que às vezes assim, a gente tem que só tomar cuidado, porque quando ele relaxa, muitas vezes você não imprimiu a intensidade de pressão necessária para que fizesse a diferença na vida dele, tá? Então tem que pensar nisso daí. Professor, me responde uma coisa. Fazer ventosa no umbigo abaixo é liberado um pouco as toxinas do intestino e traz equilíbrio? Não é isso? Me confirma, por favor. Na verdade, ó, ventosa na região do umbigo ali, né? Para a questão do intestino, faz no trajeto do intestino mesmo, não tem problema nenhum. E aí faz os pontos, né? Então o E25, o ponto de alarme do intestino grosso, pode fazer do baço pâncreas para fazer o transporte, transformação. Então você vai ajudar nesse sentido, mas a princípio não vai ter problema nenhum, não. Um VC4, um VC3 pode ser estimulado para melhorar também, baixo ventre, né? Não tem problema nenhum, não, tá? Professor, penso em cursar fisioterapia para agregar a massoterapia. O que o senhor acha dessa junção? Eu sou suspeito para falar sobre isso, mesmo porque também, ó, eu trabalhei com massagem desde 1996, 99 no Japão, depois em 2001, o que eu fiz? Faculdade de fisioterapia, tá? E o que eu posso te dizer em relação a isso? A minha opinião, me agregou muito conhecimento, confiança, mais ainda do que eu já costumo ter. Você começa a entender por que eu fiz aquele movimento e o cliente melhorou. Por que eu fiz aquele outro movimento e o cliente piorou. Então você começa a ter essas sacadas, né? De uma maneira um pouco mais frequente, tá? Lógico que se você não fizer o curso de fisioterapia, você vai conseguir desenvolver isso? Vai conseguir desenvolver isso, mas você vai ter que estudar. Então se você não for muito autodidata, eu acho que você não vai conseguir de uma maneira muito rápida, muito fácil. A partir do momento que você está numa faculdade, fazendo um curso nesse sentido, né, as pessoas vão te dar o conteúdo, né? Mas mesmo assim não é garantia de que você vai aprender, né? Mas é um caminho, tá ok? Particularmente, assim, só para resumir, eu apoio a ideia, tá? Quando faço uma massagem, se eu passar de 1 hora, sinto câimbras na mão. O que está acontecendo? Na verdade é porque você está precisando fortalecer sua musculatura. Câimbras é porque o seu músculo está entrando em fadiga. Tá em desequilíbrio ali e tá entrando em fadiga, e aí ele fibrila, tá? Ele fica, né, descompensado ali. Então tem que fortalecer a musculatura, tem que também verificar se não tem de repente ali uma deficiência de potássio, né, alguma coisa mais fisiológica, tá? Se tiver isso, vai ter que repor, né? Mas se não, tem que fazer o fortalecimento, tá bom? Passei a sentir dores no braço após as manobras. Lá no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo falando especificamente sobre dores no braço e nas mãos do massoterapeuta. Você tem que trabalhar a prevenção, tá? Tem que trabalhar a prevenção e o melhor caminho é você cuidar.
E aquilo que eu falo assim, gelo, alongamento, fortalecimento é o caminho para que você consiga ter uma carreira mais longa dentro da massoterapia. Precisa ter essa disciplina, tá? Inserir o Tantra no aprendizado seria uma boa área para se estudar? Eu não gosto muito de misturar não, tá, John? Porque eu acho que essa questão do Tantra vai estar muito relacionada com a imagem de sexo, sexualismo, e eu não gosto muito de misturar nesse sentido, tá ok? Professor, estou adorando trabalhar com massoterapia, só estou com dificuldade na drenagem linfática. Não me identifiquei. Não tem problema. Deixa ela para outras pessoas. Se você, porventura, tiver algum cliente que precisa da drenagem linfática por causa ali de uma retenção de líquidos e tudo mais, ou de um pós-operatório, um câncer de mama, você encaminha para alguém que saiba fazer direitinho. Tá ok? Não tenha medo de encaminhar clientes para a pessoa correta, certo? Quando a pessoa tem muito estresse e hernia de disco, que faz fisioterapia, dá febre é normal? Não por causa do estresse da hernia de disco, né? Febre é por causa de alguma outra coisa que ele está tendo, alguma outra infecção, alguma outra situação, tá? Mas não tem relação direta com a hernia de disco, não. E nem com o estresse, a princípio. Lógico que o estresse, somado à dor, hernia de disco, você também diminui o seu sistema imunológico, tá? Então você enfraquece o sistema de defesa, fica mais suscetível a essas infecções que vão gerar febre, que podem causar febre, tá? Tem essa relação também. Mas, assim, de pronto, assim, não dá pra gente dizer que uma causa da outra, tá?